A graça e a paz do Senhor. Queridos, Filipenses, no capítulo 4, nós vamos ler os versos 6, 7, 8 e 9 desse texto da palavra. E eu estou tomando esse texto aí, ou esse título de um livro, Mais Serenidade, Menos Ansiedade. Vamos repetir esse título aí? Você me ajuda aí? Vamos de novo. Mais serenidade, menos ansiedade. Esse é o nosso desafio e nós vamos caminhar à luz da palavra de Deus, onde Paulo vai nos ajudar e nos dar aí algumas orientações muito preciosas quanto a vivemos este novo ano, o ano de 2025, experimentando mais serenidade, menos ansiedade. Eu não sei se você é uma pessoa ansiosa, não é? Como é que você lida com isso? Quais são as suas estratégias? Quanto parece que você vai faltar o ar, né? Você vai ficar sem fôlego diante de situações, de notícias, de informações, de coisas que nos alcançam nesse dia a dia. A palavra ansiedade, ela foi eleita a palavra do ano em 2024. A palavra ansiedade foi eleita a palavra do ano em 2024 no Brasil, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto IDEA. Somos o país, o Brasil, que mais consome ansiolíticos e antidepressivos do mundo. Somos o número 1. O Brasil é o número 1 em antidepressivos e ansiolíticos. Hoje já se reconhece uma nova doença. Quando surge uma nova doença, ela é classificada como uma síndrome. Síndrome é a ideia de que são vários conjuntos, vários fatores que desencadeiam aquele tipo de reação, de comportamento que não é normal. E hoje surge uma nova síndrome, que é a síndrome do medo de perder alguma coisa. Então você faz parte de vários grupos do WhatsApp, das redes sociais, e você fica com o celular aqui na mão, ou no bolso, ou em algum lugar. Você está almoçando, você está conversando, de repente você pega o celular. E a ideia de que eu posso perder alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa no mundo, está acontecendo alguma coisa na minha família, morreu alguém, a igreja, e eu preciso saber, eu tenho que saber o que está acontecendo. É essa angústia de você sair de casa quase sem roupa, porque se você deixar o celular em casa, mais ou menos você está pelado, né? E a ideia é essa. Vai que acontece alguma coisa. Eu estava vendo outro dia a disposição aí da Unimed, já há algum tempo, acho que depois da pandemia isso se fortaleceu, de você ser atendida pelo médico online. Maravilhoso isso. Eu sou da época que você tinha que ligar para o médico, marcar consulta, ir lá, né? O cara te examinava ali, ele fazia um relatório e não sei o que, e apalpava você, e apertava para lá, virava você para lá, virava você para cá. Hoje a gente faz uma consulta online, não é? Então assim, o que você está sentindo? Aí a pessoa, estou assim, assado. Olha, isso pode ser isso, pode ser isso. Toma esse medicamento, se não der certo você liga amanhã, ou a gente volta a falar, enfim. Então hoje existe uma nova síndrome. Não sei se você já vive isso. Você saca o celular. É interessante isso. Você está conversando com a pessoa. Você... tá. O que ela estava falando? Vai que tem uma coisa aí e ninguém me falou. Estou por fora. Não é? A média de tempo gasto em redes sociais no Brasil é de
3 horas e 46 minutos. A média do brasileiro nas redes sociais chega a 3 horas e 46 minutos. No mundo, essa média é de 2 horas e 31 minutos. No Brasil, nós somos campeões, sempre. Nós temos que ser, né? 3 horas e 46 minutos. Isso deve dar aí em torno de 2 meses durante o ano em que você está em Nárnia. Está em algum planeta, está em algum lugar, menos aqui no planeta Terra. Menos aqui. Isso é muito preocupante, porque nós temos ouvido aqui acolá apelos até de adolescentes que ocupam um espaço nas redes sociais, dizendo que não precisa estudar não. Esse negócio de estudar, você ganha dinheiro nas redes sociais. Estudar, isso aí, você cria ali uma estrutura, você grava alguns vídeos, coisas absolutamente irrelevantes. Vai estar todo mundo curtindo o negócio. Todo mundo. E seguidores. O campeão aqui no Brasil dessa questão dessas redes sociais, estima-se pela revista Forbes que ele tem 100 bilhões de reais. A revista Forbes informa isso. Nunca ouvi falar no camarada. Não sei quem é. E nem sei se tem vontade de conhecer. Mas esse é a nossa realidade quando falamos sobre mais serenidade, menos ansiedade. A medicina moderna, essas experiências, essa realidade, e desenvolve doenças. Câncer, doenças crônicas. E aí esse texto de Filipenses 4, 6 a 9. Você pode me acompanhar na leitura aí? Vamos aí, Leandro. Nós vamos lendo ele por partes. E aí eu dividi esses versículos para que a gente fique melhor para a gente aí trabalhar esses temas. Então, o texto diz assim, vamos lá falar isso? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Mais serenidade, menos ansiedade. Qual é o seu desafio de fé hoje? Qual é o assunto que você tem colocado diante de Deus em oração neste novo ano? Alguma coisa que você tem buscado, alguma coisa que você tem colocado como um alvo na sua vida em 2025, e você está dizendo assim para Deus: Deus, eu preciso dessa bênção, eu preciso que o Senhor me conceda essa alegria, essa vitória. Eu tenho me colocado diante do Senhor. Meu alvo em 2025, irmãos, de oração é serenidade. Eu tenho me colocado diante de Deus pedindo: Senhor, eu preciso de serenidade. Eu já estou com 60, caminhando para 68 anos. Eu não tenho mais direito de fazer burrada na minha vida. Acabou esse direito. Passou o tempo dessa explosão.
A serenidade, irmãos, ela é definida como o estado da pessoa serena, que age de maneira calma e tranquila. As pessoas quando olham para você, reconhecem sua calma, o seu domínio próprio, a sua mansidão. As pessoas quando olham para você, elas veem o quê? Uma bomba que vai explodir. Não fala isso com seu pai, não fala isso com a sua mãe, não trata este assunto, porque isso vai causar uma explosão, uma bomba vai ser lançada. Serenidade pode ser entendida também como a paz na mente, o equilíbrio emocional, o estado não perturbado, o domínio de si mesmo. Bom, esse tem sido o meu alvo. Faz parte das minhas orações. Senhor, me dê serenidade. Porque sem serenidade, irmãos, é impossível manter o equilíbrio num mundo e num tempo marcado por mudanças, incertezas e ansiedade. Esse é o nosso mundo. Se eu e você não nos colocamos diante de Deus, pedindo, Senhor, me dá essa calma necessária para enfrentar esse momento que é desesperador e desafiador. E por que eu falo sobre manter o equilíbrio num mundo e num tempo marcado por mudanças, por incertezas, por ansiedade? A gente não pode esquecer que é Paulo, o apóstolo, quem está escrevendo essa carta aos crentes da igreja em Filipos. Paulo está preso em Roma por pregar o evangelho, por testemunhar a sua fé. Ele então é ameaçado de morte, ele recorre a seu direito, a sua cidadania como cidadão romano, e ele então vai para Roma. Era desejo de Paulo ir para Roma, porque ele queria conhecer o avanço do evangelho lá em Roma, mas ele queria chegar lá não como um preso, não como a sua liberdade cerceada, mas ele queria ir para lá. Mas aí Paulo começa a contar para a gente algumas coisas sobre isso que eu quero que você entenda, que a vida, ela tem essas mudanças, que ocorrem sem que a gente planeje. Acontece na minha e na sua vida situações que a gente diz assim, nossa, puxa, semana passada estava tudo bem, agora, nossa, essa notícia, essa informação, o resultado desse exame, essa reação, fui mandado embora do emprego, parece que estava tudo bem, não sei, a vida tem isso. Vejam vocês que Paulo está na sua segunda viagem missionária, quando ele alcança lá a cidade de Filipos. Ele chega a Filipos, não era plano dele ir para lá, foi o Espírito Santo que deu uma reviravolta no projeto dele, e ele vai para lá. Só que na primeira viagem missionária, era Paulo e Barnabé, ou melhor, Barnabé e Paulo. A primeira viagem missionária, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que é Barnabé e Paulo. Barnabé abraça Paulo, cuida de Paulo, discipula o apóstolo Paulo, protege o apóstolo Paulo de uma revolta entre os crentes lá em Jerusalém, porque e a fama dele era de que ele era um perseguidor, e ele estava chegando na igreja, porque ele estava querendo aprontar alguma e tal. E eles vão para uma viagem missionária. Barnabé arrasta ele com ele, nós vamos fazer uma viagem missionária. E ele vai. A segunda viagem missionária, houve uma desavença entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos é sobrinho de Barnabé. É João Marcos quem escreve o segundo evangelho. Mas alguns comentaristas dizem que ele era muito jovem, e ele encarou essa viagem missionária com Barnabé e Paulo. Em algum momento da viagem, eles tiveram alguma situação, e João Marcos falou assim, eu vou embora daqui, negócio louco,
Viagem missionária, a gente não tem onde dormir, a gente é ameaçado de morte, de vez em quando batem na gente, uma confusão danada, eu não estou preparado para isso não, vou embora daqui. E abandonou o projeto. Quando Barnabé disse, vamos para a segunda viagem, vamos levar João Marcos. Não, Paulo disse assim, não, João Marcos, não. E há uma desavença entre eles. Eles se separam. Aquela dupla fantástica se separa. E aí surge uma outra dupla. Mas essa separação de Paulo e de Barnabé é mal. Isto é mal. Uma desavença entre eles numa estratégia missionária. Isso é mal. Uma separação, uma ruptura. E é assim entre nós, acredita. Tem crentes que diz que não vai caminhar mais com você. Todos nós amamos Jesus, todos nós servimos a Jesus, mas de repente alguém diz assim, não, eu estou fora. Eu vou seguir meu caminho, vou fazer outra coisa. Isso é mal. Mas foi durante a segunda viagem missionária que Paulo levou a fé em Cristo aos moradores de Filipos, junto com Silas, e eles levaram Timóteo também. Aí aparece Timóteo na história. Vamos levar Timóteo, vamos levar. Então foram todos para lá. Entre eles estava Lídia. Lídia é uma mulher, uma empresária, que abriu as portas da casa dela para que o evangelho fosse pregado, testemunhado ali na cidade de Filipos. Isso é bom. Isso é bom. Paulo, ele escreve a carta aos crentes em Filipos por volta do ano 60 ou 62, quando ele estava preso em Roma por amor, por pregar o evangelho. Paulo está preso numa casa. Foi permitido que ele ficasse preso em residência, numa residência. Isso é mal. Paulo está preso. Paulo não queria ir para Roma nessa condição. Na prisão, quando Paulo foi preso ali na cidade de Filipos, ele foi duramente açoitado, com as costas sangrando. Paulo e Silas, eles reagem a esse espancamento, violento espancamento, orando e cantando na prisão, ao invés de chorar e lamentar. O carcereiro que cuidava deles foi salvo junto com a sua família. Isso é bom. Isso é bom. Os falsos mestres judaizantes, que eram inimigos da cruz de Cristo, se infiltraram na igreja em Filipos, ensinando que o ritualismo era o único meio de chegar até Deus. Eles estão desconstruindo a mensagem da cruz, da graça. E eles aproveitam esse momento em que a igreja estava meio vulnerável, e eles começam a pregar uma doutrina estranha, em que as pessoas precisavam cumprir um ritualismo para se chegar até Deus. Isso é mal. Durante a prisão em Roma, por volta do ano 61 e 62, Paulo escreve as suas cartas da prisão, que são chamadas as cartas da prisão, aos Efésios, Colossenses e Filemon. Isso é bom. Nossa, ele teve tempo para escrever essas cartas que hoje a gente lê. Essas cartas que tanto nos abençoam. Poxa, isso é muito bom. Epafrodito, que viera para socorrer Paulo, você pode ler depois em casa o livro de Filipenses, ele é muito especial. Você vai gastar aí meia hora no máximo lendo esses 4 capítulos. A carta da alegria. Paulo escreve essa carta. É uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. Paulo está falando do amor que ele tem por aqueles irmãos, por aquela igreja, por aquelas pessoas. Mas Epafrodito
foi designado pela igreja, depois que eles fizeram uma oferta, eles recolheram uma oferta da igreja, para socorrer Paulo. Paulo tinha que pagar aluguel, tinha que se alimentar. Paulo estava lá totalmente impedido de fazer qualquer coisa, e se alguém não o socorresse, ele poderia vir a ter privações ali onde ele estava. Então Epafrodito levanta corajosamente e diz assim: não, eu vou levar essa oferta. Então da igreja não tinha Pix, não tinha transferência bancária, não tinha nada, era levar, né? Eu levava no lombo do animal, correndo o risco de ser assaltado, de morrer para a estrada, aquela confusão toda. Mas ele falou: não, vou levar, vou socorrer Paulo. Opa, não vou deixar Paulo sozinho não. Mas quando ele chega em Roma, Epafrodito, o dinheiro que ele leva para socorrer Paulo, ele gasta com ele mesmo, porque ele fica doente. Isso é mal. Paulo traz uma palavra final à igreja em Filipos, dizendo: saudem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Paulo está falando dos crentes lá em Roma. Mas quem eram os crentes em Roma? Todos os santos lhe enviam saudações, e especialmente os que estão no palácio de César. Paulo estava preso numa residência, e César determinou que alguns guardas o vigiassem 24 horas por dia. Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana. Homens altamente treinados, preparados para todo tipo de combate, estratégia militar. Paulo está lá, e chegam os soldados. Ele começa a dar o testemunho. Ele começa a falar o que o levou àquela prisão, e o quanto ele era grato a Cristo por ter libertado ele da escravidão do pecado e da ignorância quanto a pensar que estava agradando a Deus, quando matava, manietava os crentes. E ele diz assim: tem uma turma aqui que se converteu. Tem um pessoal aqui que está mandando saudações para vocês. Isso é bom. Isso é muito bom. Você vai lendo a palavra e você vai percebendo momentos bons e momentos maus. Não há como você passar pela vida, e entenda isso, com essa bonança, com esse céu azul estrelado, com essa água calma, cristalina. Não há. Se alguém diz para você que há, está mentindo. A vida tem essas experiências boas, muito boas. E a vida também tem experiências que nos deixam profundamente tristes, abatidos. A gente sente o peso daquele momento. E é isso que Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma o quê? As coisas que vão acontecendo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano, ao longo da nossa vida. Mas orem. Orem por tudo. Coloquem-se diante de Deus como verdadeiros intercessores, súplicas, e agradeçam a Deus, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Mas eu estou agradecendo. Mas já aconteceu? Não, mas eu já estou agradecendo, porque isso é fé. Esse é o exercício da fé. Verso 8. Você está comigo aí? Está com a síndrome aí de não perder nada, né? Já conseguiu ficar esses minutos sem olhar o celular? Ou não? Já foi tentado a dar uma olhadinha. Verso 8.
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Pense e viva biblicamente. Irmãos, a ansiedade, ela nos faz pagar um alto preço por aquilo que não tem valor algum. E nos leva a ignorar aquilo que de fato é valioso. A ansiedade dá um nó na nossa cabeça e a gente começa a desenvolver na nossa mente alguns pensamentos errados que nos levam a comportamentos errados. Esses comportamentos errados nos levam a sentimentos errados. As nossas maiores batalhas, irmãos, elas são travadas no campo da mente. Nessa trincheira, a guerra é ganha ou ela é perdida? Hernandes Dias Lopes, quando ele comenta o livro de Filipenses, ele diz: olha, as nossas maiores batalhas estão na nossa mente. Os irmãos sabem quais são as maiores preocupações hoje dessa geração das redes sociais? Ficarem sem conexão. Isso é quase ficar sem ar. Lá no prédio, às vezes eu penso: vocês estão sem internet aí? Está sem internet aqui? Está sem conexão. Há um desespero. Ficarem sem conexão ou não serem aceitas e nem curtidas. Isso é angústia hoje dos jovens, dessa geração. Eu não vou apertar muito, porque a gente também está nesse negócio aí, não precisa ser tão jovem assim. Todos buscam seguidores, todos buscam e anseiam por amizades imaginárias. Pura ilusão. Pura ilusão. Tem gente que se apaixona por uma pessoa que se faz passar por outra. Vira e mexe, a gente encontra essas situações em que alguém, e não é só jovem não, tem uma turma aí, já de cabelo branco, se apaixona por aquela pessoa que começou e desenvolveu um diálogo tão doce, tão meigo, alguém tão especial que nunca me tratou assim. Aí a pessoa diz assim: precisamos nos conhecer pessoalmente, mas eu estou sem condição nesse momento financeira, você não pode me ajudar? Aí vai alguém, deposita um dinheiro, aí a pessoa não vem, a pessoa diz: viu, eu não fui porque ficou doente, a minha mãe quase morreu, a velhinha. Você não pode mandar mais um dinheirinho? E vai assim. Vai, Fixamos os nossos pensamentos naquilo que, quem sabe, possa vir a acontecer. Estamos meditando em inverdades. Muitas das nossas preocupações e ansiedades são baseadas em coisas que não são verdadeiras, não são genuínas e nem mesmo ocorreram. Nós nos preocupamos e desperdiçamos nosso tempo pensando em coisas que não são verdadeiras. Pessoas focam em fantasias e irrealidades. Você começa a sentir uma dor no estômago, você começa a sentir uma indisposição, você começa a sentir alguma coisa, de repente a sua mente já está achando que você está com câncer no estômago. Pode ser um tumor cancerígeno, pode ser
vou ter que procurar um médico. Pode ser que seja uma doença grave. Minha mãe morreu disso, meu pai teve esse problema, minha bisavó teve esse problema. E aí a gente se agarra a esse negócio, a gente se agarra nesse negócio, e a gente já começa a imaginar como é que vai ser o tratamento, se vai ter cirurgia, se vai ser quimioterapia, se vai ter jeito, se não está adiantado, se está atrasado. A gente está preocupado com isso, se precisamos tomar alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa. A gente está criando esse monstro dentro da gente, de uma inverdade, deixa todo mundo doido em volta, todo mundo doido. Pode ser câncer, pode. Mas até que seja, não é verdade. Até que seja, não é verdade. Pode ser? Pode. Nós estamos expostos a isso, mas não é verdade. Está roubando teu sono, tirando tua paz, criando uma confusão enorme. Pode ser apenas alguma coisa que pode ser tratado aí, algum medicamento, mas que não representa nenhuma situação mais preocupante. Paulo dá uma resposta que pode parecer simplista, mas Paulo diz assim: foque a sua mente, a sua preocupação naquilo que é, não naquilo que talvez, quem sabe, pode ser. É isso que Paulo está dizendo aqui. É verdade isso. Nós temos esses elementos que nos dão base para essa afirmação. Ou a gente diz, eu acho. Já viu alguém falar isso para você? Eu acho que eu estou com isso. Eu acho que eu estou com aquilo. E aí todo mundo fica maluco com essa situação. Paulo diz que a nossa tarefa, irmãos, para tratar, para enfrentar a ansiedade, é focar apenas naquilo que se sabe ser verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama. Uma característica de uma pessoa ansiosa é ajuntar tesouros sem valor. É Jesus quem fala sobre isso em Mateus 6, 19 a 20, mas todo o capítulo 6, Jesus está tratando e também falando sobre essa questão voltada àquilo que nos domina e que nos escraviza e que tira a nossa alegria e que tira a nossa motivação. Veja o que Jesus diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Jesus está falando a um público onde existiam ali alguns fariseus que estavam sempre alardeando a sua condição de serem eles então praticantes do jejum, da esmola e a oração. Esses três elementos eram os elementos mais importantes da fé judaica. O judeu, ele jejuava 2 vezes por semana. Ele dava esmola, ele ajudava as pessoas. E ele também tinha a sua hora de oração, e tem a sua hora de oração. Mas o que Jesus está dizendo para esse grupo de pessoas? Eles faziam isso para receber o aplauso dos homens. Então eu jejuo, e eu me mostro contristado, meu cabelo não está muito organizado, minha cara meia triste, eu faço um gesto assim de uma pessoa piedosa, e eu fico olhando para vocês, e aí vocês dizem, nossa pastor, o que houve pastor? Eu estou fazendo jejum, eu jejuo. Pastor jejua, nossa,
Bacana, hein? Pastor jejua. Nota 10. Mas eles também ajudavam as pessoas, dando esmola às pessoas. Mas eles faziam isso para que os outros vissem que eles estavam fazendo e reconhecessem o valor deles. Olha, vocês estão ajudando os pobres. Puxa vida, que bacana. Se não fosse vocês, esses pobres estariam realmente à margem aí e tal. E a oração, que eles tinham os seus horários para orar. Mas isso eles faziam para que as pessoas os aplaudissem. Pessoal religioso, nota 10 esse pessoal aí, ó. Parabéns. Aí entra Jesus na conversa e diz: vocês estão juntando tesouros na terra. Vocês estão fazendo isso para as pessoas reconhecerem o valor de vocês? Isso é tesouros na terra, onde a traça, onde a ferrugem, o ladrão furta, rouba. É isso que vocês estão fazendo? E aí Jesus diz assim: o verdadeiro tesouro no céu é aquilo que Jesus Cristo vê quando você está no seu quarto, no secreto. O verdadeiro tesouro que nós devemos ajuntar nos céus é quando você ajuda uma pessoa e não quer que aquilo ganhe publicidade, não quer o aplauso de ninguém. O verdadeiro jejum e a verdadeira obra e o verdadeiro tesouro nos céus é quando nós agimos na certeza de que Deus está nos vendo. E nós não precisamos que ninguém coloque nas redes sociais e diga que nós somos os melhores. Nós não precisamos disso. Nós estamos fazendo. Deus vê o secreto. Deus olha para nós no secreto. E é isso que Jesus está dizendo. Totalmente contrário àquilo que hoje a gente vê nas redes sociais. Totalmente contrário àquilo que a gente acompanha, porque as pessoas estão dizendo a todo tempo que você tem que ser famoso, você tem que dar publicidade a seu respeito, das suas qualidades, da sua capacidade, do que você faz, ainda que aquilo que você faça seja absolutamente inútil. Inútil. E nós ficamos curtindo esse negócio de tesouros aqui na terra, tesouros aqui na terra. Nossa, aquela pessoa, nossa, aquele ali, puxa, aquelas curtidas. Nossa, esse aqui tem 100 mil seguidores, 100 mil seguidores. Esse aqui tem 1 milhão de seguidores. O que significa isso? Qual é a angústia? A gente acompanhou aí a pandemia, muitos pastores e um grupo considerável de pastores se suicidaram. Há um número de 400 pastores do Brasil, não sei se confirma esse número. Mas vira e mexe a gente ouvia isso aqui até perto de nós aqui. O pastor se suicidou, outro pastor se suicidou, outro pastor pulou da ponte, outro pastor tomou sei lá o quê. E aí alguns especialistas disseram: olha, é o momento que a gente está vivendo, porque de repente essas pessoas, elas estão imaginando que não vão conseguir acompanhar e não vão conseguir ter mais a sua igreja, seu rebanho, as pessoas em volta dela, sei lá o que elas estavam pensando, porque sumiu todo mundo. Tem gente que sumiu e não voltou até hoje, não sei nem para onde foi, não sei se morreu. Mas tem gente que sumiu, né? Então, a angústia. Nossa, curtidas, quantos? O que aconteceu? Verso 9 para a gente finalizar. Olha o que diz o texto, o resultado maravilhoso da oração. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês.
Quando nós oramos, irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, diante das lutas, das inquietações, das preocupações que nos alcançam, a Bíblia diz que Deus vem e monta guarda na entrada da nossa mente. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que toda vez que eu e você oramos, Deus determina que uma guarda, porque essa linguagem é uma linguagem militar, né? Guardará, estará com vocês, vocês estarão guardados pelo Senhor. É uma linguagem de um sentinela que fica guardando a nossa mente. Então, quando você ora a Deus, você coloca, ou você experimenta essa guarda armada que está na entrada da sua mente, da nossa mente. Nenhuma preocupação exterior pode invadir a paz de Deus em nosso coração quando nós oramos. Se nós orássemos por tudo que nos traz ansiedade, nós teríamos bem menos coisas para nos preocupar. Aí talvez você esteja dizendo assim: pastor, eu não tenho tempo para orar não. A minha vida ela é tão corrida, tantas coisas que eu tenho para fazer. Lá em casa é um agito só. Eu não tenho tempo para orar. Mas você tem tempo para ficar ocioso. Já notou isso? Você não tem tempo para orar, mas você tem tempo para ficar ocioso. Se você gastar o tempo que você fica ocioso, quando a sua mente fica viajando, o Brasil inteiro, o mundo inteiro e até Júpiter, porque a nossa mente não tem muito limite, não, vai embora. Você experimentaria mais dessa alegria, da paz do Senhor na sua vida. Então assim, eu não tenho tempo para orar. Não tenho tempo. Todos os irmãos sabem que é um grande desafio para nós os cultos de quarta-feira. Todos os irmãos sabem aqui. Cultos de quarta-feira não tem as pessoas que nós gostaríamos, ou toda a igreja que deveria estar aqui para um tempo de orarmos uns pelos outros, intercedermos uns aos outros. Quarta-feira passada nós tivemos o testemunho da irmã Marluz, que pediu oração no início do culto, no chat. E aí nós oramos aqui pela vida da mãe da Marluz. No culto ela responde o chat dizendo: minha mãe foi levada para fazer uma tomografia, porque a dificuldade era não conseguir uma agenda para tomografia, o equipamento do hospital estava quebrado, uma confusão, um negócio assim. E de repente ela coloca naquele espaço em que nós estávamos aqui orando, uma resposta dizendo: olha, agradecer as orações dos irmãos, a minha mãe, a ambulância já veio buscá-la para a tomografia. Se você tem tempo para ficar ocioso, para ficar pensando tanta abobrinha, você tem tempo para orar. Além de termos a paz de Deus nos guardando, agora temos o Deus da paz para nos guiar. Nós não apenas temos a harmonia bendita em lugar da ansiedade, mas temos também a companhia divina na nossa caminhada. Olha que Jesus nos deixa, João registra 14:27 de João: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo, nem tenham medo. Mais serenidade, menos ansiedade. Se eu puder desejar a você algo nesse ano de 2025, quero desejar que você tenha mais serenidade na vida. Como eu disse, e a palavra nos ensina, as coisas em alguns momentos parecem que estão fora de controle. Não foi isso que eu planejei, nem imaginei que isso poderia acontecer. Mas eu
lendo alguma coisa sobre serenidade, sobre essa questão da ansiedade, eu me deparei com uma história, uma ilustração. Houve um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de captar numa pintura a paz perfeita. Então muitos artistas tentaram. O rei observou e admirou todas as pinturas, mas ele gostou de duas. A primeira era de um lago muito tranquilo. Esse lago era o espelho perfeito, onde se refletiam umas plácidas montanhas que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul, com tênues nuvens brancas. Todos que olharam para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas essas eram escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu tempestuoso, do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e trovões. Montanha abaixo, parecia retumbar uma espumosa torrente de água, e tudo isso se revelava nada pacífico. Porém, quando o rei observou mais atentamente, ele reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo e uma fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali no meio do ruído e da violenta camada de água estava um passarinho placidamente sentado no seu ninho. Paz perfeita. Essa foi a pintura escolhida pelo rei. Sabe por quê? Porque, explicou o rei, paz não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas. Paz significa que, apesar de estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. A promessa de que em meio às lutas da vida, os turbilhões, as situações, nós podemos desfrutar desta paz que excede a todo o entendimento, diz a palavra. E a Bíblia diz que é o Senhor quem guarda o nosso coração e a nossa mente. Isso não significa que nós estamos livres e isentos de lutas, preocupações da vida. Significa que a paz estará sempre presente no nosso coração. É isso. Queria desafiar você a colocar na sua agenda de oração esse pedido a Deus: mais serenidade, menos ansiedade. A gente possa experimentar nesse ano de 2025, mesmo a despeito de tudo aquilo que se pronuncia no horizonte, as questões que estão muitas vezes nos assediando, até mesmo o resultado do exame que você está aguardando para essa semana, ou o exame que você vai fazer nos próximos dias, o diagnóstico que o médico disse para você que não gostou, as questões que vão acontecendo no nosso relacionamento familiar, as questões que vão nos alcançando em todas as áreas da nossa vida. Mais serenidade, menos ansiedade. Pai, eu sei que as ondas do mar da vida, elas são terríveis, elas nos ameaçam. Mas nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos diante do Senhor, nós queremos amar e viver esta paz em nosso coração. Nós vamos cantar o hino Em Fervente Oração. Esse é um hino que fala da experiência de colocarmos diante do Senhor as questões que vão nos esmagando, né? Essa ansiedade parece que você está sendo colocado numa morsa, e vão apertando, e você vai se sentindo assim, pressionado de todos os lados. As situações parecem estar todas conspirando contra você. Você está enfrentando esse momento como um momento de grande ansiedade. Vamos colocar em pé, vamos orar
cantando este hino, e ao final deste hino eu vou convidar você a vir à frente para um momento de oração. Você sabe o que você está vivendo nesses últimos dias, as situações que você está enfrentando, e aí nessa noite você descobriu que você precisa de serenidade. Esse agito, essa angústia, essas questões que nos empurram de um lado para o outro, não, é o Senhor quem cuida de mim, e eu preciso de serenidade, eu preciso da calma, eu preciso do discernimento, eu preciso da palavra temperada com sal, eu preciso ser menos agitado e olhar mais para o Senhor e depender mais do Senhor. Se você quiser cantar esse hino e sabe ele de cor, cante com seus olhos fechados. É uma oração e a gente vai cantar juntos. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir no que estás a pedir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controla. Só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, mas a paz que o Senhor pode dar, foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar, quando
Gostaria de orar por você nessa noite, que está vivendo este momento tão desafiador, que você tem dormido mal à noite, acorda preocupado, preocupada com situações que você nem sabe se realmente se concretizarão. Mas esses pensamentos têm escravizado você, têm maltratado você, esses sentimentos que vão se instalando no nosso coração. Então você pode vir à frente, traga ao altar do Senhor a luta, o momento que você está vivendo. Traga ao altar do Senhor. Só então has de ver, olha, que o Senhor tem poder, porque enquanto você disser que vai dar conta, eu dou conta, não, eu consigo, eu treinei para isso, eu estou fazendo terapia, eu estou tomando remédio, eu estou consultando um psicólogo, um psiquiatra. Não estou dizendo que isso não é bom, mas estou dizendo que nós precisamos do agir de Deus, que nos conhece e sabe o que está no seu coração. A luta que você está vivendo no seu casamento, com seus filhos, as questões que te alcançam. Eu vou pedir que os pastores da igreja venham comigo à frente. Pastor Gilberto, pastor Campanhola, eu pedi pastor Haroldo, Patrick, para que a gente possa orar por essas pessoas, abraçá-las. Qual é a angústia que domina você? Quais são os pensamentos que não te abandonam? Você está num momento bom e de repente esses pensamentos vêm e tiram toda a sua alegria, roubam toda a sua paz. Você quer sair do seu lugar? Venha à frente, traga aos pés do Senhor. Eu vou pedir que os pastores estejam orando por essas pessoas. Vamos chegar mais para cá, o pessoal está muito aqui. Vem mais para cá, vem mais para cá. Pastores, por favor, vamos orar individualmente, pastor Gilberto, e a gente continua cantando. Pode ser assim? A gente ora por vocês, abraça vocês, intercede a Deus. Pode, pastor? Comece aqui para que a gente ore. Vamos orar, pastor Campanhola. Patrick está aí? Cadê Patrick? Está lá? Aê, Patrick, graças a Deus. Vamos continuar cantando e abençoando esse povo, irmãos. Vamos lá. Oh Deus, quero orar pela Amanda, Senhor, a tua filha. O Senhor a conhece, o Senhor sabe quais são as lutas, os desafios, as inquietações que estão Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é
mestre dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Para terminar, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Queridos, o grupo que estava aqui com a gente, você também que está no banco, e você que está em casa também. Outro dia eu fui procurado por uma pessoa e ela começou a contar toda a vida dela, todas as situações dela. E ela esperava que eu desse uma solução, que eu desse uma resposta, que eu oferecesse algum pó mágico, alguma água orada, algum óleo ungido. Eu disse: o que eu tenho a oferecer a você é que nós estamos dispostos a caminhar juntos. Não existe esse automatismo que a gente gosta e quer e gostaria que acontecesse, mas existe a disposição de, como igreja, caminhar juntos. Então todos vocês aqui nessa noite, tenham certeza disso. Não vai faltar a companhia, o carinho, a oração. Não vai faltar essa disposição de nós caminharmos juntos. Você está convidado a caminhar com a gente. Você está convidado a estar conosco, a participar das atividades da igreja, cultos de oração, estudo bíblico aos domingos, pequenos grupos que já estão sendo organizados aqui na igreja. Você pode encontrar grupos de oração aqui na igreja também. Enfim, você não está sozinho. Não há ninguém sozinho aqui. Nós estamos juntos. Curve a sua fronte. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu povo. Queremos abençoar essas pessoas que nessa noite estiveram aqui à frente, declarando que não são tão fortes como imaginavam ser, diante das situações da vida, das situações que nos alcançam, situações que vão dominando e vão roubando a nossa paz, tirando a nossa alegria, nos afastando, nos isolando. Quantas pessoas nessa hora dentro de casa, pessoas refugiadas nos seus quartos, com medo da vida, assustadas com as questões da vida. Nós queremos, em nome de Jesus, Pai, abençoar essas pessoas e declarar a cura, a libertação de pessoas que estão em si mesmadas, amedrontadas diante de situações. E essas situações, elas estão todas elas sendo colocadas no teu altar nessa hora, para a cura do Senhor, a cura do Senhor.
Ó Deus, traz alegria ao teu povo, traz alegria, ó Deus, às famílias, os relacionamentos familiares, a convivência entre pais e filhos, filhos e pais, esposa e esposo, esposa e esposa. Traz alegria em nosso meio. Pai, esse ano 2025, mais serenidade, menos ansiedade. Nos dá essa bênção, Senhor. Nos abençoa como igreja. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce, preciosa consolação, confortadora, manifestação do Espírito Santo de Deus, esteja com o teu povo, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós vamos estar à porta para nos despedir. Vamos estar juntos lá.